Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou abordar o tema sobre vetor, aonde é uma ferramenta matemática bastante útil para o nosso curso de física, onde a gente vai ver então do que se trata um vetor, quais são as suas operações mais comuns, como podemos decompor um vetor, né, bem como as propriedades mais comuns que encontramos aí nas operações com vetores. Então vamos deixar de conversa e vamos logo para a nossa aula. Bem, nesta aula então a gente vai começar aqui falando da diferença entre um vetor e um escalar. O escalar a gente pode interpretar então como sendo os valores numéricos que são representados as grandezas físicas. Tá? Então nesse caso, qualquer grandeza física que ela possa ser expressa única e exclusivamente por seu valor numérico acompanhado da sua unidade, ela vai ser reconhecida então como sendo uma grandeza do tipo escalar. A gente pode dar exemplos então de grandezas escalares muito comuns aí na física, que é, por exemplo, aí a temperatura, massa, carga, entre outras. Né? Então a gente tem aqui como exemplo os halteres, né, que seriam as massas deles, a temperatura, e também carga elétrica relacionado então ao nosso átomo em si. Já as grandezas do tipo vetoriais, elas são grandezas então que elas são descritas por três entidades, assim por dizer. Podemos dizer então que um vetor ele vai ser descrito por seu módulo, que seria o equivalente então à quantificação que eu tenho da grandeza vetorial. Tá? Em seguida, ele também tem associado a ele uma direção, que muitas vezes é expresso em função de um ângulo, né? E também temos o sentido, que vai indicar para a gente a orientação desse vetor ao longo do espaço. Como exemplo, então, de grandezas vetoriais, eu posso citar para vocês aí a velocidade, né? Então, um carro se deslocando aí ao longo de uma estrada, ele vai percorrer uma certa distância em função desse tempo. Obviamente, então, essa distância percorrida em função do tempo vai dar o valor da velocidade, que é justamente o valor numérico que é indicado ali no velocímetro do automóvel. Tá? No entanto, como eu disse, para ser uma grandeza vetorial, ele tem que ter três entidades associadas. Então já falamos aí do módulo, que seria o valor, né? Na caso da velocidade, ainda associado a ele teria a direção, ou seja, qual que é em referência a um sistema de orientação ali por meio dos pontos cardeais ali, né? Qual que seria o ângulo formado ali, né? Ou seja, se ele estaria indo na direção norte, nordeste, noroeste, sul, né? E assim por diante, né? A gente conseguiria definir então a direção desse veículo. E por fim, então, o sentido, né? Ou seja, a orientação dele está saindo do ponto A até o ponto B, ou vice-versa, do ponto B para o ponto A, se referia então ao sentido dessa velocidade. Tá? Outro exemplo também nós temos aí o deslocamento, que a ideia é basicamente a mesma, né? Ou seja, eu teria aí o módulo definido então pela distância total percorrida, né? Seguida então da direção, a orientação de novo de acordo com os pontos cardeais e, por fim, o sentido, se ele está indo do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto A. Uma outra grandeza vetorial que iremos também estudar aqui ao longo desse curso é a força. Tá? A força também é uma grandeza vetorial, onde ela vai ter um módulo, ou seja, o valor numérico que vai expressar para a gente a quantificação dessa grandeza física. Ela tem o sentido, nesse exemplo aqui que a gente está demonstrando aqui com a mulher puxando um determinado objeto pela corda, a gente poderia dizer que o sentido então seria descrito pelo ângulo que essa corda faz com a horizontal aqui do solo. E depois então nós temos o sentido, ou seja, se essa força aplicada ela está puxando ou empurrando o nosso objeto. Nesse caso, como podemos ver que ela está puxando, então eu tenho o sentido definido aí desta força. E por fim, um conceito mais abstrato aí, né, de grandeza vetorial é o campo elétrico, né, onde o campo elétrico também é uma grandeza aí que trata
se trata como uma grandeza vetorial. Ela não vai ser um mote nesse curso aqui, mas só para exemplificar aí algumas das grandezas que encontramos aí, que são ditas vetoriais. Vamos entender então do que se trata um vetor. Tá? Um vetor, então, ele pode ser representado por meio de um segmento de reta, como esse daqui, aonde esse segmento de reta, então, o comprimento dele, né, ele vai ser caracterizado então pelo módulo, né, deste vetor. Em seguida, né, eu tenho o ângulo que esse segmento de reta faz, por exemplo, com a horizontal, né, esse ângulo então que ele faz com relação à horizontal vai definir então para nós o que a gente chama justamente aí de direção. E o sentido, no caso aqui desse segmento de reta, ele é apontado aqui, né, pela uma ponta de flecha, tá? Então, saindo de A para B, então a seta aqui sempre vai indicar para nós o sentido do nosso vetor. Logicamente, né, eu posso ter um vetor com o mesmo módulo, mesma direção, simplesmente se eu inverter aqui a orientação dessa seta, tá, eu vou ter aí um vetor que vai ter um sentido diferente do anterior. Portanto, o vetor como um todo vai ser um novo vetor, não vai ser o mesmo vetor que a gente tinha anteriormente. Por isso, então, que essas três entidades que eu falei, módulo, direção e sentido, tá, elas têm que estar em conjunto para formar, então, a informação contida aí dentro da grandeza vetorial que queremos estudar. Bem, então, de novo, a representação vetorial gráfica desse vetor, como a gente falou, é pelo segmento de reta. Muitas vezes eu adoto também um caractere, né? Esse caractere vai ser acompanhado aqui de uma pequena setinha sobre ele, né? Como a gente pode ver aqui, eu vou ter uma letra. Essa letra eu tenho uma seta sobre ele, pode ser A, C, G ou qualquer outro tipo de letra ali, né? Pode ser em maiúscula ou minúscula, ou então ela pode até mesmo ser uma letra grega, desde que ela contenha aqui, né, essa setinha sobre a letra em questão, nós estaremos tratando então de um vetor. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu vetor, aonde eu estou chamando de vetor V, que seria, por exemplo, um vetor velocidade. Né? Esse vetor velocidade, então, o comprimento dele vai definir então para a gente o módulo, ou seja, o valor numérico, associado então à direção, que é o ângulo que ele faz aqui com a horizontal. Então eu vou ter então a direção aqui orientada espacialmente, e também, né, o sentido indicado aqui pela ponta da flecha, nesse caso, do nosso vetor V, e o sentido, então, pode ser em uma direção ou em outra, de acordo aí com o movimento do veículo, né, com a determinado vetor velocidade. Outra coisa importante de nós ressaltarmos aqui no nosso vetor é com relação, então, às componentes de um vetor. Como a gente viu lá, um vetor ele pode estar orientado no espaço, contando então com o espaço pode ter uma orientação tridimensional. Geralmente é bem útil para nós lançarmos mão aí de uma ferramenta, né, que é o plano cartesiano. Esse plano cartesiano então, ele vai ser utilizado em 3 dimensões, ou seja, eu vou pegar 3 planos que eu vou cruzar eles ortogonalmente, formando então aí um sistema tridimensional de orientação, que é o plano cartesiano aí que já estamos habituados a trabalhar com ele. Tá? Bem, o vetor, obviamente, ele vai ser representado aqui sobre esse plano cartesiano, e assim então eu posso tirar uma referência, por exemplo, de direção dele, levando em consideração um dos determinados eixos que compõem aqui esse sistema cartesiano. Desta forma, então, o vetor ele pode ter então uma projeção, né, de suas componentes ao longo do eixo. Eu entendo então que essas componentes do meu vetor elas vão ser o equivalente então a uma sombra, né, que elas fazem sobre um dos respectivos eixos ali ao qual esse vetor vai estar contido no espaço. Portanto, então eu posso ter aí no sistema x, y, z do sistema cartesiano, tá, as componentes então projetadas ao longo
então, desses eixos. Essa projeção dessas componentes, né, essas sombras, melhor dizendo, né, do meu vetor, vão dar origem, então, ao que a gente chama então, de projeção das componentes do vetor. Nesse caso, então, para cada eixo, eu vou dar uma coordenação, né, vetorial para esses componentes, ou seja, para a componente que estiver representada aqui ao longo do eixo X, eu vou utilizar uma letra aqui I, né, com esse circunflexo sobre ela. A projeção que tiver sobre o eixo Y, eu vou utilizar a letra J com Y sobre ela. E a projeção que tiver ao longo do eixo Z, eu vou utilizar a letra K com um circunflexo sobre ele. Nesse caso, então, eu tenho ali as três componentes do vetor. Tá? Essas componentes aqui, elas são muitas vezes representadas pelo valor numérico acompanhados das respectivas letras aqui do eixo. Essas letras, então, elas se tratam do que a gente chama de versor, que eu vou falar daqui a pouco. Bem, então, dentre as grandezas, né, físicas que a gente vai tratar aqui nesse curso de mecânica, eu posso destacar, então, o comprimento, a velocidade, aceleração, momento, força, entre outras grandezas típicas que a gente vai falar aqui mais adiante no curso de física. Então é importante aí ressaltar que o vetor ele só vai ser uma ferramenta para a gente tratar com as demais grandezas físicas que nós temos interesse aqui nesse curso de Física 1, né, voltado aí ao conteúdo de mecânica da física. Bem, vamos falar então agora, né, de como eu posso decompor aqui Vamos falar agora de como eu posso decompor um vetor, ou seja, como eu posso encontrar essa projeção, né, do meu vetor ao longo dos eixos. Para ficar mais simples, eu adotei aqui um sistema cartesiano XY, ou seja, o meu vetor aqui, esse em vermelho, que eu vou chamar de vetor A, ele está contido dentro de um plano. De tal maneira, então, para facilitar, esse meu vetor, então, ele só vai ter duas coordenadas, ou seja, eu só vou ter duas projeções ou duas sombras desse vetor aqui nos respectivos eixos. Então, imagine que eu tenho esse vetor aqui, eu iluminasse aqui com uma fonte de luz, tá? Ele ia projetar então uma sombra sobre o meu eixo X. Essa sombra então é o que eu chamo então de componente do meu vetor A. E eu geralmente represento ela como sendo AX. Se eu fizer ao contrário, eu aplicar então uma luz desse lado aqui, eu vou então projetar uma sombra aqui sobre o meu eixo Y. Essa sombra sobre o meu eixo Y é o que eu chamo então da componente em Y do meu vetor A. Vou chamar ele então de AY. Veja então que por um vetor contido num plano, eu vou ter duas componentes. E obviamente esse meu vetor aqui em vermelho, né, ele faz então um ângulo θ, né, que seria a direção, né, desse vetor em relação, obviamente, ao eixo X. Tá? Bem, para eu decompor então esse vetor em vermelho, ou seja, achar as componentes desse meu vetor, eu posso então utilizar aqui uma relação trigonométrica e assim encontrar ali quanto que vale essas componentes, desde que eu saiba o módulo e também o ângulo, né, ou seja, a direção do meu vetor. Então eu posso escrever o seguinte, a seguinte relação trigonométrica. AX, né, que seria então esse cateto adjacente formado aqui pelo esse triângulo retângulo. Tá? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o módulo desse vetor A, vai ser igual então a cosseno de θ. Como eu quero justamente a componente AX, portanto, então, a componente AX do meu vetor A vai ser um módulo desse vetor A, ou seja, o valor numérico dele, vezes cosseno de θ. Analogamente, eu posso fazer a mesma coisa aqui para encontrar a componente AY. Então, de novo, eu tenho aqui meu triângulo retângulo, né? E eu sei então que cateto oposto sobre hipotenusa, né? Ou seja, AY sobre A, né? O módulo do vetor A, vai ser igual então
seno de θ. Tá? Isolando então a componente AY, eu chego então que A, módulo de A, né, vezes seno de θ, é igual então a componente AY do meu vetor. Então eu consegui dessa forma aí fazer o que a gente chama de decomposição do vetor, ou seja, escrever o meu vetor em função das suas componentes contidas no eixo Y e no eixo X aqui. Tá? Bem, prosseguindo então, muitas vezes eu preciso denotar, né, esse meu vetor agora em função das suas componentes. Tá? Então, quando a gente está tratando aí da decomposição de um vetor, é muito conveniente a gente falar então do que a gente trata do vetor unitário. Né? Então, o vetor unitário, também conhecido como versor, né, ou versor unitário, tá? Ele é representado então ali como sendo um vetor, tá? Né, aonde eu pego o módulo desse vetor e multiplico por um vetor que tem módulo igual a 1. Tá? Simplesmente pegando aqui a direção e o sentido desse meu vetor que eu estou chamando aqui de UA. Então esse UA então seria o meu vetor unitário. Tá? O vetor então, o A, ele vai ser um vetor que ele vai estar na direção de A, nesse caso em particular, e se eu levar em consideração que o meu vetor ele pode estar ao longo de um sistema tridimensional, tá? Então as projeções desses vetores unitários elas vão estar então paralelo aos eixos de coordenadas. Então, como a gente já falou aí logo atrás, né, para o eixo Z, eu vou ter então um vetor unitário, um versor unitário K, tá? Aonde agora justamente esse circunflexo aqui sobre a letra K é para representar que ele se trata de um versor, né, ou de um vetor unitário. Um vetor unitário ele sempre vai estar contido ao longo de um eixo, portanto vai ser o equivalente a um vetor de uma única componente. Eu vou ter então para o eixo X o meu versor I, né, com o circunflexo sobre ele, totalmente contido somente ao longo do eixo X, e o meu versor J, né, com o circunflexo sobre ele aqui, né, ele vai estar então contido ao longo do meu eixo Y. De tal maneira que o meu vetor originalmente, né, ele é composto então por essas projeções ao longo dessas coordenadas aqui, e eu vou representar ele então agora analiticamente da seguinte forma. Eu vou escrever aqui o meu versor A, né, que seria a forma vetorial, mas eu posso escrever ele em função das componentes, ou seja, os valores dessas projeções em cada um dos respectivos eixos. AX na direção I, AY na direção J, mais AZ na direção K. Então, essa é a forma de representar e de fazer a leitura de um meu vetor quando estou escrevendo ele na forma, então, das suas coordenadas. Bem, o uso dessas coordenadas, então, né, das componentes do meu vetor, ela facilita bastante, principalmente quando eu quero executar aqui alguns cálculos, né, envolvendo os vetores, seja somar os vetores ou como também multiplicar ou fazer outros tipos de operação com o vetor, como, por exemplo, determinar o módulo e a direção desse vetor, conhecendo somente as suas coordenadas. E como é que eu posso fazer isso? Bem, de novo, temos aqui o nosso vetor A representado aqui ao longo de um plano. Conhecemos somente então a x e a y. Eu quero determinar então quanto que vale esse módulo aqui do meu vetor A. De novo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Eu posso então utilizar aqui o nosso velho teorema de Pitágoras, justamente para encontrar então, né, a hipotenusa desse triângulo, que vai ser o equivalente então ao módulo do meu vetor A. Então, o módulo de A ele pode ser descrito então como sendo a raiz quadrada, né, de AX, né, um dos catetos ao quadrado, mais AY, que é o segundo cateto ao quadrado ali do nosso triângulo retângulo, e assim então a gente tem como descrever aqui, né, o módulo do nosso vetor A. Então, raiz quadrada de AX quadrado mais AY ao quadrado. Né? Obviamente, por simplificar aqui, eu descrevi um vetor que só tem duas componentes,
se esse vetor tivesse uma terceira componente, ou seja, ela tivesse contida ali ao longo do eixo z, né, eu teria aqui que adicionar dentro dessa raiz quadrada aqui ainda mais az ao quadrado, e assim então a gente encontraria aí um módulo em 3 dimensões para esse vetor A. Tá? Bem, outra coisa importante que eu falei lá é que a gente poderia determinar também a direção desse nosso vetor. A direção então desse vetor, a gente pode utilizar aqui uma relação trigonométrica bem simples, ou seja, tangente de θ, né, que é o ângulo, né, que ele forma aqui o vetor em relação ao eixo x, portanto a direção do nosso vetor A, ele é dado então pela razão de AY por AX, ou seja, eu preciso somente das componentes aqui fazer essa razão, eu encontro a tangente de θ. Mas como eu não quero a tangente de θ, eu quero o θ, que seria o ângulo, né, a direção desse nosso vetor. Portanto, então eu faço a arctangente dos dois lados, eu teria então a tangente, o θ, né, aqui seria igual ao arctangente de AY sobre AX. Então, essas daí já são algumas das ferramentas que a gente tem para trabalhar ali com o nosso vetor, né? Ou seja, determinar tanto o seu módulo quanto a sua direção em função das componentes. Os vetores também eles podem realizar diferentes tipos de operações matemáticas, assim como a gente pode fazer essas operações com os escalares. A diferença é que as operações realizadas aqui com vetores elas vão ter aí uma forma de realizar essas operações aí um pouco diferente do que ocorria no caso ali de um escalar, que só tratava de um número simples, tá? Vamos ver, então, inicialmente aqui, o primeiro tipo de operação que a gente pode fazer com vetor, que é a adição de vetores. Nesse caso, então, eu vou fazer a adição de vetores utilizando um método que a gente chama de método geométrico, ou seja, eu vou ter que desenhar, né, os meus vetores e com base, então, nas medidas, né, do comprimento ali dos respectivos vetores, eu vou conseguir determinar, então, ali o meu vetor resultante da soma desses dois vetores. Vamos supor, então, aqui, né, um caso bem típico, né, de um trajeto, né, que você está fazendo ali, seja a pé ou sobre um veículo, onde você vai percorrer aí uma determinada quadra, né, uma quantidade de quadras, você vai virar, por exemplo, à direita e andar aí mais uma quantidade de quadras, de tal maneira, então, que essas quadras que você andou seriam representados então por uma distância, ou seja, uma grandeza vetorial que é o comprimento. Então eu teria aqui um vetor A, né, com um comprimento de módulo A, e eu teria aqui então um segundo vetor B, né, com módulo também B. Obviamente, o resultado desse trajeto, então, ele vai dar para a gente um terceiro vetor, que eu estou chamando aqui de vetor R, aonde esse vetor R, então, ele é formado a partir de um teorema que a gente chama de teorema do paralelograma. Tá? Então eu vou projetar aqui paralelo ao meu vetor A na extremidade do meu vetor B uma linha, e eu vou fazer a mesma coisa aqui para o meu vetor B, vou traçar uma linha paralela ao meu vetor B, né, iniciando aqui na extremidade do meu vetor A, formando dessa forma aqui um paralelograma. E aí então eu vou traçar uma linha aqui na diagonal desse paralelograma formado, dando origem então ao meu vetor resultante, que é esse aqui em vermelho. Tá? O vetor resultante é o que eu estou chamando aqui de vetor R. Então essa daqui seria a forma então para a gente calcular a adição de vetores geometricamente. Tá? Então eu vou medir aqui com uma régua o comprimento de A, o comprimento de B, né, para saber os valores do módulo dele, né, de acordo com quanto eu andei, né, traçando então uma linha aqui diagonal, né, entre esses dois vetores A e B. Eu vou utilizar novamente uma régua aqui e vou medir então o comprimento desse vetor aqui em vermelho, e assim eu sei quanto que vale o módulo de R. Tá? O método geométrico não é um método muito prático, tá? Mas é uma das formas que conhecemos aí para fazer a adição de vetores. Analiticamente, né, a representação dessa soma
de vetores ela é dada pelo seguinte: o meu vetor R, tá, vai ser igual ao vetor A somado ao vetor B. Tá? Então, desta forma aqui, eu teria uma representação matemática em relação à forma gráfica que a gente descreveu agora de pouco. Se eu tiver mais de 2 vetores, né, como a gente viu no caso anterior, a gente pode então encontrar agora o vetor resultante fazendo a soma então desses 3 vetores. Nesse exemplo aqui, eu tenho o vetor A mais um vetor B mais um vetor C. A forma que nós temos para fazer uma soma utilizando o método geométrico pode ser da seguinte forma. Eu posso fazer a soma 2 a 2, onde eu vou pegar então primeiramente os 2 primeiros vetores, vetor A e o meu vetor B, tá? Fazer todo aquele processo de projetar aqui linhas paralelas aos 2 vetores e traçar uma linha diagonal então entre esses 2 vetores. Nesse caso, então, eu pego aqui do início do meu vetor A até o final do meu vetor B, eu vou ter então uma linha ao longo dessa diagonal, dando origem então ao vetor resultante da soma de A com B. A partir então desse vetor aqui, somado, eu vou de novo fazer a soma do resultante com o meu vetor C. E assim, de novo, traçando ali o paralelograma, eu vou traçar então uma linha diagonal e eu vou obter de novo ali o meu vetor. Bem, esse é um dos processos, mas existe um processo mais simples. O processo mais simples é eu pegar, né, se eu tiver vários vetores, eu vou pegar então do início do meu vetor original, vou ligar uma linha reta até o final do meu vetor final. Então, nesse caso aqui, eu teria uma linha reta aqui, que é essa em vermelha, né, indicando aqui o meu vetor R, o vetor resultante. O meu vetor, então, em vermelho aqui, é dado então a direção, módulo e o sentido, né, por essa linha aqui. Né. Como eu disse, o método geométrico, embora ele seja muito fácil de se fazer, tá, muitas vezes ele traz uma imprecisão, porque eu preciso ficar fazendo as medidas aqui utilizando uma régua. Se eu tiver um vetor aqui muito grande que não consiga ser representado no papel, eu tenho que representar ele na forma de escala para que eu possa então obter o vetor resultante. Tá? Associado a isso ainda tem a imprecisão da régua, que pode fazer com que o valor ali obtido do módulo desse vetor seja um valor impreciso. Tá? Por essa razão, é muito comum a gente trabalhar, na grande maioria das vezes, com a adição de vetores utilizando aí o método analítico, ou seja, vou resolver ele matematicamente aqui, fazendo essa operação de adição. Tá? Vamos exemplificar aqui, vou pegar então aqui o meu vetor R, que ele vai ser dado então da soma do vetor A com o vetor B. Então, como eu disse, eu represento o meu vetor aqui como sendo R igual a A mais B. Aonde agora esse meu vetor, tanto o vetor A quanto o vetor B, tá, ele vai ser descrito em função de suas componentes. Tá? Então eu tenho aqui para o meu vetor A, AX na direção I, AY na direção J e AZ na direção K. E a mesma coisa aqui para B, BX na direção I, BY na direção J e BZ na direção K. Essas então são as componentes, né, dos meus vetor A e B, respectivamente. A operação, então, agora utilizando o método analítico, leva em consideração justamente o fazer a operação com as componentes desse vetor. Então eu vou ter aqui que o meu vetor R vai ser a soma de A mais B. Então eu vou colocar aqui as componentes do meu vetor A mais as componentes do meu vetor B. E agora eu inicio então o processo de soma. Nesse processo de soma, como eu estou realizando aqui a soma levando em consideração as componentes do meus vetor A e B, obviamente o meu vetor R resultante vai ter como origem também as componentes desse vetor R, né? Tanto em Rx, Ry e Rz, respectivamente. Dessa forma, eu tenho que, para calcular aqui Rx,
eu vou fazer a soma das componentes de A e B na direção I. Portanto, Rx na direção I vai ser a soma de AX, BX, ambos na direção I. Para a nossa componente RY, eu vou pegar também AY na direção J mais BY na direção J e vou somar essas duas componentes. E por fim, eu tenho aqui, né, para a minha componente resultante RZ, eu vou somar então AZ na direção K e BZ na direção K. Então eu vou fazer a soma de cada uma das suas componentes respectivas aí orientadas nos respectivos eixos. O que vai definir então para a gente o seguinte: o meu vetor resultante R, tá? Ele vai ter as componentes Rx, Ry, Rz, onde Rx na direção I vai ser AX mais BX na direção I, Ry na direção J vai ser AY mais BY na direção J, e Rz na direção K vai ser AZ mais BZ na direção K. Conhecido então essas componentes, eu já tenho aí definido o meu vetor resultante, mas caso eu queira encontrar o módulo desse vetor resultante, a gente pode fazer como falei em slides anteriores. Vou pegar então cada uma dessas componentes aqui, vou levar ao quadrado, somar todas elas, tirar a raiz quadrada e eu vou obter então um módulo desse vetor R aqui. Tá? Bem, dentro das adições então dos vetores, a gente pode destacar também algumas propriedades aí dos vetores. Uma das propriedades bem conhecida aí é a comutativa. A comutativa então seria a mesma coisa que ocorre ali quando a gente está fazendo a soma com escalares, né? Desta forma eu tenho que o vetor A mais o vetor B vai ser igual ao vetor B mais o vetor A. Então a ordem com que eu estou somando os vetores não vai importar para o resultado final neste caso. A segunda propriedade que eu tenho é associativa. Tá? Então se eu tiver um vetor D, somar ele com dois vetores sendo somados aqui, E mais F, seria a mesma coisa que eu somar o vetor D mais E e depois somar o vetor F. Tá? Então, essa ordem aqui com que eu estou realizando essa operação, de novo, não vai afetar ali, né, o resultado final. Por fim, eu tenho aí o que a gente chama de subtração de vetores. Então, se eu tiver um vetor A menos um vetor B, seria a mesma coisa que eu ter um vetor A mais um vetor B, só que com sentido contrário. Por isso que a gente indica aqui por um sinal menos. Tá? E desta forma, então, esse tipo de situação aqui, elas também são análogas e são válidas aí para os vetores. Dando continuidade aqui, vamos falar agora um pouquinho das operações de produtos de vetores. Tá? Bem, nesse caso aqui a gente tem uma distinção muito grande, né, de produto vetorial com produtos de escalares, né? E a principal diferença, então, é que no caso aí dos vetores, né, como eles não são número, o resultado final, então, ele pode mudar de acordo com o tipo de operação que eu estou realizando de produto. Né? Eu posso ter, então, basicamente aí, 3 tipos de produtos, né, envolvendo aí vetores. Tá? E nesse caso, então, a gente pode descrever cada uma delas aqui, como a gente vai fazer a seguir. A primeira forma de produto conhecida aqui envolvendo um vetor, que é a mais simples, é o que a gente chama de produto de um vetor por um escalar, onde eu estou multiplicando um vetor por um escalar, e nesse caso, então, a resposta que eu vou ter para essa situação, né, para esse tipo de produto, é que o resultado vai ser, de novo, um vetor. A segunda forma de realizar um produto é o produto escalar entre dois vetores. Tá? Então eu tenho aí 2 vetores e vou fazer então um produto como se fosse um escalar. O resultado então desse produto, ele vai dar para a gente, obviamente, uma grandeza escalar. E por fim, né, a terceira forma de realizar ali produtos, né, é o produto vetorial de 2 vetores.
então onde eu vou ter dois vetores, vou realizar a operação chamada produto vetorial, e como resultado eu vou obter então um outro vetor. Vamos começar então com um produto mais fácil que a gente pode imaginar, que é justamente o produto de um vetor por um escalar. Então vou imaginar aqui um vetor A, que ele está sendo multiplicado por um vetor E. Eu vou representar matematicamente ele da seguinte maneira: vetor A, né, fazendo então um produto com o meu escalar E. Tá? A ordem aqui também do meu escalar, ele pode estar tanto à direita quanto à esquerda, né? Isso daí não vai afetar em nada o produto escalar entre um escalar e o vetor. Por convenção, eu não tenho nenhum tipo de símbolo de produto aqui entre o meu vetor e o escalar, ou seja, eu não vou ter nenhum ponto e não vou ter o símbolo de vezes aqui associado também. Imaginando então que o nosso vetor aqui ele está no espaço tridimensional, portanto ele tem 3 coordenadas, eu posso então descrever ele da seguinte maneira em função das suas coordenadas. Eu tenho aqui as coordenadas respectivas, né, a x, a y e a z do meu vetor A, todas elas multiplicadas aqui por E. O que eu vou fazer aqui é fazer uma distributiva, né, de E, multiplicando cada uma dessas componentes. E vezes a x, E vezes a y, E vezes a z, e assim então eu vou ter como resultado final um outro vetor, só que nesse caso ele vai ser com um módulo E vezes maior do que o meu vetor original. Então eu simplesmente aí eu estou aumentando, né, o meu vetor quando eu realizo esse tipo de multiplicação. Então é um caso aí bem simples de produto que a gente pode falar no caso de vetores. Vamos passar agora para uma importante forma de produto, que é justamente o produto escalar entre dois vetores. Tá? Esse tipo de operação agora é uma operação aí um pouquinho diferente do que se está acostumado a realizar ali no caso de escalares. Tá? O produto escalar, então, entre dois vetores A e B, ele pode ser indicado, né, escrito da seguinte forma. Eu tenho aqui meu vetor A, eu tenho esse ponto, que é o símbolo de produto escalar, então, com um vetor B. A leitura, então, é feita da seguinte maneira. A vetorial, produto escalar com B vetorial. Matematicamente, eu posso calcular, então, esse produto fazendo a seguinte operação. Considerando aqui que eu tenho meu vetor A e meu vetor B, que eles fazem um ângulo θ entre eles, eu vou então pegar o módulo do meu vetor A, multiplicar pelo módulo do meu vetor B, multiplicando pelo cosseno de θ, que é o ângulo entre esses dois vetores. Tá? Desta forma, então, como eu estou fazendo o produto aqui simplesmente de números, né, ou seja, de escalares, a resposta desse produto escalar aqui entre dois vetores vai ser um escalar, portanto um número puro, seguido talvez aí somente da sua unidade. Tá? Como exemplo aqui de produto escalar entre dois vetores, no caso da física, eu posso citar, né, o trabalho. O trabalho, então, é uma grandeza que é obtida a partir do produto escalar entre dois vetores, e vou ter, então, como resposta aí o trabalho, que é uma grandeza escalar. Mais à frente, ao longo do curso, a gente vai abordar isso daí com mais detalhes. Bem, no exemplo anterior a gente viu como que faz o produto escalar entre dois vetores, considerando que eu já conheça o módulo e conheça o ângulo entre esses dois vetores. Né? Mas vai ter situações onde eu vou saber somente as componentes do meu vetor. Então, se eu tenho aqui o meu vetor A, com as componentes AX na direção I, AY na direção J e AZ na direção B, e também o meu vetor B, BX na direção I, mais BY na direção J, mais BZ na direção K, o produto, então, entre esses dois vetores agora, né, o produto escalar, melhor dizendo, entre esses dois vetores agora, ele vai ser calculado, então, mediante a seguinte situação. Então, de novo, representa aqui o produto escalar entre esses dois vetores, A e B, e agora, então, eu vou fazer o produto nas respectivas coordenadas
né, de cada componente. Tá? Então eu tenho a componente AX e BX, que ambas estão na direção I. Então eu vou ter aqui AX vezes BX, mais as componentes que estão ao longo da direção J, AY, BY, mais as componentes que estão ao longo, né, da direção K, AZ vezes BZ. Desta forma, então, a hora que a gente realiza então, todos esses produtos aqui, fazem a soma, né, de tudo, eu vou obter então um valor numérico, portanto, eu vou obter aí um escalar do resultado desse produto aqui. Tá? Utilizando as duas metodologias, obviamente, é esperar aí que o valor que eu vou encontrar ali para o produto, né, dos dois vetores por um escalar, melhor dizendo, produto escalar entre esses dois vetores, né, eles têm que ter então o mesmo valor pelos dois métodos descritos aqui. Bem, eu posso também utilizar ali a ferramenta de produto escalar entre dois vetores para encontrar, por exemplo, né, a direção, né, ou melhor dizendo, o ângulo formado por esses dois vetores. Tá? Se a gente for lembrar lá, a primeira forma que eu tenho para calcular o produto vetorial entre dois vetores, ou seja, o produto de A vetorial com o vetor B, vai ser o módulo de A vezes o módulo de B vezes cosseno de θ. E aqui, então, eu tenho uma relação com o ângulo, tá, entre esses dois vetores. Eu vou, então, isolar aqui, né, esse cosseno de θ. Sobra para mim o produto vetorial entre A e B. Produto escalar entre A e B, dividido pelo módulo de A e módulo de B. Veja que aqui eu tomei o cuidado de escrever dividido pelo módulo de A e B e não dividido pelos vetores, porque não existe operação de divisão de um vetor por outro vetor. Tá? Tomem cuidado com isso, que não existe divisão de vetor por vetor, somente produto. Bem, dito isso, então agora vamos dar continuidade aqui na nossa operação para calcular então esse ângulo θ ali. No numerador aqui eu tenho o produto vetorial de E com B. A gente já demonstrou no slide anterior como que eu realizo esse produto aqui vetorial, né? Então ele vai, esse produto escalar. Esse produto escalar então ele vai ser a componente AXBX mais o produto de AYBY mais AZBZ. Tudo isso dividido então pelo módulo de A multiplicado pelo módulo de B. Então eu vou pegar todas as componentes do meu vetor A, elevar ao quadrado, somar e dividir e tirar a raiz quadrada, multiplicar também pela mesma coisa ali para as componentes do meu vetor B. Então vou pegar BX, BY, BZ, elevo ao quadrado, somo todas elas e tiro a raiz quadrada, e dessa forma então eu tenho aí a expressão para esse cosseno de θ. Novamente, eu não quero saber cosseno de θ, eu quero conhecer quanto que vale o ângulo entre A e B. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou tirar então o arco e cosseno dos dois lados aqui, né, dessa minha operação, e sobra então que θ vai ser igual a arco e cosseno de tudo isso daqui, né? E então, sabendo as componentes aqui, eu consigo desta forma calcular o ângulo formado por esses dois vetores. Para encerrar aqui, então, agora a gente vai tratar do produto vetorial de dois vetores. Agora sim, o produto vetorial, né, eu venho falando equivocadamente lá no caso do produto escalar entre dois vetores, né, um pouquinho ansioso, mas agora então vou tratar aqui de uma forma de produto, né, que é uma forma de produto um pouquinho mais complexa comparada ali com o produto escalar, né, ou então com o produto de um vetor por um escalar. O produto vetorial entre dois vetores A e B, ele tem a seguinte indicação. Eu vou utilizar aqui como seu vetor resultante, né? Ele vai ser igual então a vetor A, produto vetorial com meu vetor B. Então essa é a forma que eu tenho de falar, né, esse tipo de operação aqui. Lembre-se que no caso do produto escalar, eu utilizei como símbolo lá um ponto.
Agora, para o caso do produto vetorial, eu estou utilizando aqui, tá, uma cruz. Tá? Tem que ser obrigatoriamente utilizar essa notação para diferenciar um tipo de operação matemática da outra. Tá? Então, para produto entre dois vetores, né, produto vetorial entre dois vetores, eu vou sempre utilizar aqui uma cruz. Se eu utilizar um ponto para fazer o produto vetorial, eu vou estar fazendo o produto escalar, na verdade, e isso daí então vai ser errado, tá bom? Bem, e como que eu faço então para calcular um módulo, né, desse produto vetorial entre dois vetores? Né? O módulo então do vetor resultante C, ele vai ser igual então ao módulo de A multiplicado pelo módulo de B multiplicado pelo seno de θ, onde novamente θ vai ser o ângulo formado por A e B. Tá? Veja então que agora, né, a operação matemática para calcular o módulo desse vetor é diferente do caso, né, do produto vetorial, do produto escalar entre os dois vetores. Do produto vetorial agora, né, ele utiliza seno ao invés do cosseno que a gente utilizava ali no produto escalar. Bem, aqui é somente para a gente encontrar o módulo, né, do vetor, como a resposta de um produto vetorial vai ser um terceiro vetor, né? Então o vetor a gente sabe que ele tem no mínimo ali 3 entidades, eu só calculei aqui o módulo dele. Eu preciso calcular então agora a direção e o sentido. Tá? A direção ele vai ser sempre um vetor perpendicular ao plano formado por A e B. Tá? Então eu tenho ali o meu vetor A e B, ele forma um plano. O resultado então desse produto vetorial vai ser um terceiro vetor ortogonal então a esse plano formado por A e B. E aí então a gente precisa conhecer, né, a direção do vetor C, tá? Que seria a terceira entidade aí associada a um vetor. Né? Nesse caso então o vetor C, como eu disse, ele é perpendicular ao plano determinado por A e B, mas o sentido dele obedece a uma regra que a gente chama de regra da mão direita, aonde então eu vou pegar a palma da minha mão, eu vou colocar ela paralelo ao meu primeiro vetor, né? Então seja o meu produto aqui A, produto vetorial com B, tá? Eu vou colocar a palma da minha mão paralela aqui a esse vetor verde, e aí então eu vou fechar a minha palma da mão na direção do meu vetor que eu estou realizando aqui o produto, nesse caso o vetor em vermelho aqui o B, e a hora que eu fecho então a minha palma da mão nesse sentido, o meu polegar vai indicar então para mim o sentido do vetor resultante, que é o vetor C. Portanto, então eu tenho aí as 3 informações contidas no meu vetor. Eu consegui calcular o módulo através lá daquela operação matemática, né? Eu pego o módulo de A vezes módulo de B vezes seno de θ. A direção, né, que vai ser sempre perpendicular ao plano formado por A e B. Então eu tenho A e B, é esse plano aqui, portanto vai ser um vetor ortogonal a ela. E aí então o sentido utilizando a regra da mão direita, tá bom? É importante ressaltar aqui, né, que nesse caso, quando eu estou tratando aqui de produto vetorial entre dois vetores, tá, a ordem com que eu estou realizando a operação, ela importa bastante no resultado final do meu vetor. Tá? Portanto, eu posso dizer que, né, o meu produto do vetor A vetorial com o vetor B é diferente do produto do meu vetor B, né, com o meu vetor A. Nesse caso, então, se eu fosse calcular eles, eu ia obter que o módulo deles é o mesmo valor, então numericamente o módulo é o mesmo. A direção, como eles são ortogonais, né, então a direção seria a mesma. No entanto, nesse caso aqui, né, dessa situação, o sentido seria o mesmo, porque agora, como eu vou colocar minha palma da mão, né, no primeiro vetor da operação, ou seja, vou colocar ele no sentido do meu vetor B, vou fechar ele na direção do meu vetor A, e nesse caso o meu polegar ele acaba apontando para baixo. Portanto, eu tenho o sentido contrário agora do meu vetor, e a gente já viu que, mesmo o vetor tendo o mesmo módulo, mesma direção, mas se o sentido forem diferentes, eu tenho então
dois vetores diferentes. Então, a operação matemática em si aqui do produto vetorial também vai ser diferente, tá? Então, tem que prestar atenção a isso, porque no caso aí de produtos vetoriais, a ordem dos fatores altera sim o resultado final. Então, a gente deu até agora exemplos aí de como calcular o produto vetorial entre dois vetores, utilizando então os módulos desse vetor. O que eu vou passar a fazer agora então é calcular esse produto vetorial utilizando as componentes, que é muito mais comum, às vezes a gente tem uma representação ali do vetor em função das suas componentes. Então, se eu conheço as componentes do vetor A e do meu vetor B, eu posso calcular a componente do produto vetorial aí, utilizando então uma matriz e calculando o determinante dessa matriz. Então, seja o seguinte, eu tenho aqui o meu vetor A e as suas respectivas componentes, e o meu vetor B também com as suas respectivas componentes. Vou representar então aqui o produto vetorial entre A e B, que ele vai ser igual então a uma matriz 3×3, aonde na primeira linha da minha matriz eu vou colocar então os meus versores em 3 dimensões, ou seja, na direção I, J e K. E aqui na segunda linha eu vou colocar então as componentes do primeiro vetor aqui que está realizando o produto, nesse caso aqui o vetor A. Então, as componentes AX, AY e AZ, respectivos então a cada um dessas orientações aqui. E por último, na última linha, eu vou colocar então agora as componentes do meu vetor B, Bx, By e Bz. E agora, a partir dessa matriz, tá, eu vou determinar então o determinante dela, e aí então o valor desse determinante vai expressar para mim o meu vetor resultante aqui desse produto vetorial entre A e B. Para calcular então as componentes, ou melhor dizendo, para calcular esse determinante, eu posso utilizar vários métodos. Um dos métodos que eu prefiro para calcular aí o determinante de uma matriz é pegar então as duas primeiras colunas dessa matriz, reproduzir elas aqui do lado de fora da matriz, e aí então eu faço uma multiplicação na diagonal. Então eu pego aqui multiplicando I, que multiplica AY e BZ, vou somar com o produto descendo aqui nessa segunda diagonal, e vou somar de novo com o produto descendo nessa terceira diagonal aqui em vermelho. Agora eu faço essas diagonais agora subindo. Então todas as diagonais subindo, eu vou fazer então o produto de todas as componentes na diagonal e vou subtrair elas. Então eu vou subtrair agora da primeira diagonal, da segunda diagonal e subtrair da terceira diagonal. Dessa forma então, eu consigo calcular então esse determinante. Esse método aqui é conhecido como método de Kramers aí para calcular o determinante de uma matriz. Dessa forma, então, a gente chega aí ao resultado das componentes do vetor resultante do produto vetorial de A com B. Então, eu vou ter aqui que juntar todas as componentes que estão na direção I. Então, eu tenho o produto AYBZ menos a diagonal lá que daria BYAZ, tudo isso na direção I. E a mesma coisa aqui para a direção J e também para a direção K. Eu vou somar e subtrair, ou subtrair as componentes multiplicadas aí na diagonal, respectivas a cada uma dessas coordenadas aqui, J e K. E aí então eu vou ter os valores numéricos que vão corresponder então às componentes nas respectivas direções I, J e K desse produto vetorial. Veja então aqui que o produto envolvendo vetores, ele tem uma complexidade muito maior se comparada com o produto de escalares. Temos 3 operações distintas para produtos envolvendo vetores, e para cada uma dessas situações eu vou ter um resultado diferente. Eu posso ter um vetor, no caso aí do produto de um escalar por um vetor, eu posso ter um escalar, no caso aí da situação do produto escalar entre dois vetores, e eu posso ter um terceiro vetor, no caso aí do produto
vetorial entre dois vetores. É preciso, então, se atentar tanto na notação, né, para diferenciar produto vetorial, novamente, que utiliza ali a cruz entre os dois vetores, do produto escalar, que utiliza, então, um ponto entre os dois vetores ali para representar essa tipo de operação. Vamos falar agora, então, um pouquinho aí sobre as propriedades envolvendo o produto vetorial. A primeira propriedade, então, que podemos destacar é a anticomutatividade, ou seja, como eu já falei anteriormente, a ordem dos produtos, né, vetoriais altera o resultado final do vetor. Então, se eu fizer A, produto vetorial, com B, tá, ele vai ser igual, na verdade, a menos o produto vetorial de B com A. E assim, então, a gente vê que, devido ali à regra da mão direita, né, o sentido desse vetor seria o oposto do outro, né? Por isso, então, aqui a gente utiliza o negativo. A segunda propriedade vetorial que podemos destacar é a linearidade à esquerda, tá? Então, nesse caso, eu tenho um conjunto de operações envolvendo vetores. Então, eu tenho aqui, internamente no meu parênteses, primeiro eu tenho um produto de um escalar por um vetor, produto vetorial, de novo, o produto de um escalar por um vetor, e ao fim dessa operação eu tenho um produto vetorial com C. Eu posso utilizar então como propriedade, né, que é o que a gente chama de linearidade à esquerda, que eu posso escrever da seguinte forma: eu posso fazer produto vetorial entre A e C, multiplicar escalarmente por alfa, e aí então eu posso pegar mais o produto vetorial entre B e C, fazer um produto escalar com beta, e aí então eu vou ter a mesma coisa que eu tinha aqui do lado esquerdo da operação. Similarmente, eu também tenho aí a linearidade à direita, onde agora eu passo esse meu vetor C aqui, né, obviamente para o lado direito, e agora então eu tenho aqui que o produto vetorial de C com o resultado do produto vetorial do que eu tenho aqui entre parênteses. Então eu também posso escrever ele da seguinte forma: alfa, produto escalar do produto vetorial de C com A, mais beta, produto escalar de B vetorial, perdão, de C vetorial com B, tá? E aí então são algumas das regrinhas que podem facilitar a nossa vida aí em alguns tipos de operações. Por fim, a gente tem aí como propriedade a ortogonalidade, ou seja, se eu fazer o produto vetorial de A com B e depois fazer o produto escalar com um dos vetores desse produto vetorial aqui, tá? Eu vou ter como resultado final 0, tá? Ou seja, tanto faz eu fazer produto vetorial de A com B escalar com A, ou então fazer produto vetorial de A com B multiplicado pelo escalar, produto escalar com B, o resultado também vai ser 0. Ou seja, sempre que eu tiver um produto escalar com um dos vetores que estão envolvidos no produto vetorial, eu vou ter como resultado final 0. Outras propriedades, então, do produto de vetores que eu posso destacar é quando tiver aqui o produto escalar entre vetores paralelos, ou seja, eu tenho as mesmas componentes, I produto escalar com I, ou J produto escalar com J, ou K produto escalar com K, o resultado então vai ser 1. Tá? A segunda propriedade aqui envolvendo produto escalar vai ser então que produto escalar entre vetores perpendiculares, ou seja, I produto escalar com J, ou seja, I e J são dois vetores perpendiculares ali, vai ser igual a I perpendicular com K, que também são perpendiculares, que é igual a K produto escalar com I, e em todas essas situações aqui desse tipo de produto, o resultado final vai ser igual a 0. Por fim, tá, eu vou ter aqui o produto vetorial entre dois vetores paralelos. Tá? Nesse caso, né, se eu tiver aqui produto vetorial entre I e I, ou J e J, ou
K e K, o resultado também vai ser zero, tá? Uma vez que os dois vetores eles estão orientados no mesmo eixo, e o produto vetorial então vai ter que ser um vetor perpendicular ao plano formado, como não formou nenhum plano, então como resultado aí o meu vetor vai ser nulo. Tá? Por fim, eu tenho aqui que o produto vetorial entre vetores ortogonais, ou seja, I e J são vetores perpendiculares, se fazer o produto vetorial entre eles, o resultado vai ser um vetor ortogonal a eles, que é o vetor na direção K. A mesma coisa, se eu tiver aqui um vetor na direção I e na direção K, produto vetorial entre eles vai dar um vetor na direção I, e também entre K, produto vetorial com I, vai ser então um inversor na direção J. E assim então a gente define aí as principais propriedades envolvendo vetores. Tá? Essas propriedades então elas podem ser úteis em algumas situações, que ao invés de eu ter que calcular ali esse meu vetor, se eu reconhecer uma dessas propriedades aqui envolvidas, tá? Eu já posso utilizar ali o resultado final, e assim fica muito mais fácil o desenvolvimento matemático da operação que desejamos. Tá, ok? Bem, pessoal, eu acredito então que com isso eu consegui pelo menos aí dar uma pequena pincelada, né, do processo de operações com vetores. Tá? Eu espero que tenha ajudado vocês aí a compreender. Essa ferramenta então vai ser bem útil aí ao longo da disciplina, né? Fazendo então com que a gente utilize ela aí corriqueiramente. Por isso então é importante que vocês entendam aí esse processo de operação. Eu sei que muitos de vocês aí já fizeram algum tipo de disciplina que utilizou aí a operação com vetores, tá? Mas para quem não conhecia ou para quem ainda estava com alguma dúvida, eu espero que essa videoaula aqui tenha ajudado vocês com relação a isso. Então vamos ficando por aqui, eu agradeço a paciência de vocês e a gente se vê então numa próxima vez.